solo penso en Jesús, me estas las Tu também estavas com Jesus Nazareno. Não o conheço, nem sei o que dizes. Este também estava com Jesus, o Nazareno. Não conheço tal homem. Verdadeiramente vós sois deles, pois a vossa fala vos denuncia. Não te vi eu no horto com ele? Eu não conheço esse homem de quem falais! Olá, amigos e amigas, estamos de volta para o 5º episódio, intitulado Negando a Si Mesmo. Buscaremos nesse episódio desenvolver a ideia que o autodescobrimento é fundamental para a obtenção da felicidade. Mas, para a construção desse entendimento, necessitaremos inicialmente formular algumas questões. Na elaboração dessas perguntas, com o intuito de obtermos respostas seguras e confiáveis, evitando posicionamentos pessoais, buscaremos o auxílio dos espíritos superiores, junto à bibliografia espírita. Dito isso, vamos para a primeira pergunta. Podemos ser felizes na Terra? Na questão 920 do Livro dos Espíritos, os benfeitores responderam que a felicidade completa ainda não, mas que dependeria do homem a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Como conseguir a felicidade? Os benfeitores nos orientam, na questão 921, que praticando a lei de Deus conquistaremos a felicidade. Essa resposta é muito importante para a estruturação do episódio. Os benfeitores estão dizendo que é na prática das leis de Deus que obteremos a felicidade. Onde estaria essa felicidade? A felicidade está no íntimo do espírito, pois,
Considerando que a felicidade, como foi afirmado na questão anterior, está na prática das leis de Deus, podemos cogitar que a felicidade está associada a essas leis. Como as leis de Deus estão na consciência, segundo os benfeitores na questão 621, a felicidade por raciocínio também está na consciência, pois ambas estão intimamente ligadas, já que a felicidade está na prática das leis de Deus. E a última pergunta: o que nos impede de sermos felizes hoje, já? O espírito Torres Pastorino, no livro Impermanência e Imortalidade, na psicografia de Divaldo Franco, afirma-nos que é o desconhecimento da verdade que nos impede de sermos felizes hoje. Pois, segundo ele, só o conhecimento da verdade nos liberta das ilusões e impulsiona o nosso amadurecimento espiritual. Diante dessas reflexões, podemos supor que a felicidade já está na alma, esperando apenas por ser conquistada. Para estruturarmos essa afirmação ou esse entendimento, esse episódio recorrerá à negação do apóstolo Pedro, visando demonstrar que, negando a si mesmo, o homem nega-se à felicidade. Porém, antes gostaríamos de destacar que essa passagem está contida nos 4 evangelhos, mas nós utilizaremos apenas aquela relatada no capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Em tal capítulo, o evangelista versa sobre os últimos dias da encarnação do meigo Nazareno. Nessa parte do seu evangelho, Mateus procura enfatizar a aproximação dos instantes de exemplificação dolorosa do Mestre. Ele seria entregue, humilhado, açoitado e crucificado. Esses momentos vivenciados por Jesus, o amor encarnado, de acordo com o Evangelho de Mateus, foi uma etapa crucial para os discípulos, um grande teste, que demonstraria a todos eles que o homem é muito mais frágil do que perverso. Nessa passagem, o Mestre, conhecendo as limitações humanas, procura alertar os discípulos que vigiassem e orassem, a fim de que na hora máxima do testemunho, a prisão, seguida da desencarnação do Rabi, eles, os discípulos, não o abandonassem e nem se dispersassem. Mas, infelizmente, eles ainda desconheciam as sombras existentes nos seus mundos íntimos. Pedro, o impetuoso discípulo, exemplificando o espírito reencarnado em mundo de provas e expiações, após ouvir o alerta do meigo Rabi, retruca que: se todos se escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. E completa: ainda que seja necessário morrer por ti, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo, como comenta Mateus. Pedro fala com convicção, como percebemos no relato do evangelista, denotando que ele, nesse momento, acreditava naquilo que dizia. Mas o apóstolo não se conhecia. Ainda não havia sido testado diante de tamanha aflição. Ainda não vivera tão grande angústia. O poeta do amor seria preso e assassinado. Após a fala de Pedro, supracitada, o Mestre, sabendo que nós somos mais frágeis do que maus, continua dizendo ao apóstolo: antes do galo cantar, nessa mesma noite, você me negará 3 vezes. E assim foi. Mais tarde, o Messias foi preso e os discípulos debandaram. Pedro experimentou uma grande dor na alma e passou a acompanhar o Cristo à distância. Nisso, uma mulher se aproximou e lhe perguntou se era um dos companheiros do profeta recentemente preso. Pedro negou com veemência, tomado de forte emoção. Foi novamente abordado se tinha vindo socorrer seu mestre. Pedro disse nunca ter considerado o preso como mestre. Finalmente, um outro o acusou diretamente de ser discípulo do Nazareno. Pela 3ª vez, Pedro negou com veemência. Nesse instante, os galos começaram a cantar. Pedro recordou o aviso do mestre e passou a experimentar grande sofrimento. Sentiu profunda vergonha e começou a chorar, pois o mesmo homem que há poucos dias, num gesto de aparente convicção e falsa fé, afirmou ainda que se fosse necessário morrer por Jesus, jamais o negaria. Sob pressão, sob grande angústia, ele nega o Messias. Por quê? Por que, meus irmãos e minhas irmãs? Por que Pedro negou? Seria Pedro um espírito mau e endurecido? Ou o apóstolo seria apenas um ser frágil que se desconhece intimamente? No capítulo 26 do livro Boa Nova, na psicografia de Chico Xavier,
encontramos respostas para essas perguntas. Ao abordar essa passagem, a negação de Pedro, o espírito Humberto de Campos transcreve o seguinte diálogo. O apóstolo Pedro, ofendido, diz ao mestre: julgai-me então um espírito mau e endurecido? A esse ponto, o grande apóstolo questiona ao mestre se ele, Pedro, seria mau e endurecido a ponto de negar o rabi. Não, Pedro, adiantou o mestre com doçura. Não te imponho, ou melhor, não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos. Mas vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. O meigo nazareno afirma ao apóstolo que o homem, ou seja, nós todos, somos mais frágeis do que maus. Não somos maus, meus irmãos e irmãs. De acordo com o mestre, somos apenas frágeis. E é essa fragilidade que faz de nós, quase sempre, os obreiros da nossa própria infelicidade, como indicam os benfeitores na questão 921 do Livro dos Espíritos. Nós construímos essa infelicidade porque queremos? Não. Ninguém quer ser infeliz. O homem a edifica por ser frágil, porque se desconhece intimamente. Por isso, os benfeitores, na questão 919, nos orientaram a conhecermos a nós mesmos, a fim de superarmos o mal. Pois se a lei de Deus está na consciência de cada um, e necessitamos dela para sermos felizes, como afirmam os benfeitores, conclui-se que a felicidade se subordina à nossa maneira de perceber a vida. E esse olhar para a vida depende do nível de consciência que possuímos. Logo, se nós desconhecemos intimamente, não tendo ciência sobre nós, consequentemente, os nossos pensamentos, desejos e ações, gerados por energias desconhecidas que se ocultam nas sombras íntimas de nossas almas inconscientes, produzem ecos nas nossas consciências, criando estados de culpa, de remorsos, que acabam por nos infelicitar. Santo Agostinho, na questão 919, diz que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Leon Denis, no livro O Grande Enigma, no capítulo 3, afirma que o fato de nos ignorarmos a nós mesmos tem sido a causa de nossa fraqueza e de todos os nossos males. A ignorância de nós mesmos, segundo esses espíritos, impossibilita a suavização dos nossos males, ou seja, impede-nos de obtermos a total felicidade que a Terra suporta, já que, por nos desconhecermos, não sabemos o que vigiar, nem o porquê orar. Não nos conhecendo, julgamo-nos melhores do que realmente somos. Disse-nos o meigo mestre Galileu, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas de que verdade ele falava? Que verdade nos libertará? Por dedução, se a ignorância de nós mesmos tem sido a causa de nossos males, concluímos que a verdade que nos libertará é a verdade sobre nós mesmos, é o nosso autoconhecimento. Relembremos o que disseram os benfeitores na questão 919 do Livro dos Espíritos. O meio prático mais eficaz que temos de resistir à atração do mal é o conhecimento de si mesmo. No livro Lázaro Redivivo, psicografia de Chico Xavier, o irmão X informa-nos que a verdade é realização eterna, que cabe a cada criatura consolidar aos poucos dentro de si mesma. Cabe ao espírito consolidar a verdade sobre ele mesmo, aos poucos, dentro de si. Nesse sentido, também disseram-nos os benfeitores espirituais na questão 628. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Segundo o psiquiatra Carl Gustav Jung, essa consolidação da verdade sai do trabalho com os nossos equívocos, do aprendizado com os nossos erros. Disse esse grande psiquiatra: a verdade sai do erro, por isso nunca tive medo de errar, nem dele me arrependi seriamente. Consolidar essa verdade através da análise dos nossos equívocos é fundamental, pois o erro
quando trabalhado, leva a luz para as sombras existentes nas almas dos homens imperfeitos, que somos todos nós, ainda vinculados a mundo de provas e expiações. Assim, a busca pela verdade sobre si deve ser sem culpa, mas com a companhia do auto-perdão. Deve ser sem a auto-justificação, mas de braços dados com a responsabilidade. Tudo isso motivado pelo desejo da alma de ser feliz. Pedro, amigos e amigas, é um exemplo de como a ignorância de si mesmo, devido à nossa fragilidade, pode nos conduzir para o mal e, por consequência, à infelicidade. Pedro nega o Messias, negando a si mesmo, porque se desconhecia. Pedro não era mau, apenas não sabia quem realmente era. Mas o impacto do seu equívoco, no aprendizado produzido pelo erro cometido junto ao Messias, ele descobriu-se e criou as condições para o acesso à sua verdade íntima. Após os momentos iniciais de sofrimento, Pedro entendeu o seu erro e isso levou luz à sua alma. Essa passagem ensina-nos que os trabalhadores do Mestre Jesus não são anjos em busca de praticarem a perfeição, mas sim almas imperfeitas, desejosas de alcançarem a perfeição. A benfeitora Joana de Ângeles, no prefácio do livro Ser Consciente, orienta-nos que o autoconhecimento se torna uma necessidade prioritária na programática existencial da criatura, a fim de que consigamos descobrir as nossas doenças íntimas, podendo, desta forma, ministrar a medicação correta que nos levará à cura de nossa alma. Ainda, segundo a mentora, quem deixa o autodescobrimento para depois não se realiza satisfatoriamente, porque permanece perdido em um espaço escuro, ignorado dentro de si mesmo. Como diz a poetisa Alta de Souza no livro Parnaso de Além Túmulo, volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Segundo o poeta Vicente de Carvalho, a felicidade que supomos, a ave milagrosa que sonhamos, existe sim. O problema é que nós não a alcançamos porque ela está sempre apenas onde a pomos, porém, nunca a pomos onde nós estamos. Viva Jesus, meus irmãos e minhas irmãs.